Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Psicamente. Hoje eu vou falar é, de uma discussão que está acontecendo aí entre dois canais, ou alguns canais aí, que falam bastante de política e de sociedade, enfim. E ao mesmo tempo eu vou usar isso para falar de um aspecto que me incomoda muito na esquerda e, enfim, dar minha contribuição aí para a discussão, meus 5, 10 centavos, beleza? É, é, Resumindo, vocês já viram aí no título, na thumb, é a, é a negação dos afetos dentro do processo político, dentro das ciências, dentro do nosso conhecimento, né? É, é uma coisa que eu tive que aprender através do meu processo de formação, né? Para você que está chegando aqui por causa do vídeo, meu nome está aqui na tela, pode me chamar de Balta. É, eu sou médico, faço uma residência médica em medicina psicossomática e psicoterapia aqui na Alemanha, tá? Talvez até 2027 eu pegue meu título de especialista. E por que o médico está falando dessas coisas? Porque estudando essa área da medicina aqui na Alemanha, eu me deparei, cheguei no limite da medicina e precisei começar a estudar coisas dentro das ciências humanas. E aí me deparei com várias coisas que até então eu tive que aprender superficialmente para passar na prova de vestibular. E aí eu vi que falar de saúde mental de uma forma é, fazer uma promoção de saúde mental, né, que seria em formas de apresentações, palestras, enfim, e vídeos agora no YouTube. A única forma de você fazer promoção de saúde é você tentar fazer com que a sociedade melhore, porque você tem que atuar então em grupos, e para atuar em um grupo eu tenho que, ao mesmo tempo que a terapia tenta fazer você lidar com os problemas da vida e com embutido nisso os problemas da sociedade, né? Que aí se torna problemas da vida para todo mundo. Além disso, a gente tem que então atuar no outro lado da batalha, né? Tratar a pessoa na parte curativa, na parte reabilitativa, por assim dizer. E para fazer a promoção da saúde, no meu ponto de vista, a gente tem que tentar mudar ou melhorar a sociedade, tá? E para isso a gente precisa pontuar algumas coisas que dentro da medicina ou da teoria psicodinâmica possam ser relevantes para esse processo. Então eu estou aqui para isso. E vou usar esse vídeo, essa treta, essa discussão. Tá? Primeira coisa, ele está respondendo aqui o Jones Manuel pro Ian Neves e pro Link lá do Quadrinho das Sarjetas, os dois canais que eu sigo também além do Jones Manuel. A primeira a discussão, os pontos de vista, os pontos levantados pelo Jones Manuel, né, eu concordo plenamente com ele, né, o Ian fez comentários, enfim, não vou entrar nisso agora, que não é a discussão. E aí ele foi pro Link, e pro Link me chamou a atenção algumas coisas. Os dois, não é um vídeo atacando ninguém, não é um vídeo, não é nada disso, é usando. Na discussão aí também não tem ninguém que tenha razão, os dois, né? Mas eu vou levantar alguns pontos de vista e aí vocês façam o que quiser com isso. Eu espero que, de novo, eu não tome, como chama? Punições de vocês ou do YouTube, sei lá de quem, porque a última vez que eu fiz um vídeo sobre o Jones Manuel pontuando algumas coisas, eu falei, Jones Manuel não precisava disso, meio que eu fui, tipo, bem criticado numa forma não negativa, mas, veja bem, né? E ok. Vamos lá? Então, vou colocar aqui, vou fazer esse vídeo vai demorar, eu acho.
Não fiz roteiro, assisti já essa parte, né? E aí pensei nas coisas e aí eu vou falando de novo aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui. Na época e por aí vai. E o Link, fazendo uma análise sobre essa questão de furar a bolha e tal, eu achei até a análise do Link. A crítica, para falar para vocês, é que o Jones Manuel foi naquele, não sei, acho que todo mundo viu, né, no canal Spectrum, e ele debateu com 20 liberais, conservadores, alguma coisa, um comunista contra 20 pessoas, liberais ou conservadores, não vou lembrar o título agora, e foi um massacre, né, o Jones Manuel massacrou todo mundo. E aí ficou a discussão se ele deve ir, não ir e tal. Eu já vou falar de antemão, meu, é problema dele, da estratégia dele, sabe? Você tá na internet, uma vez eu ouvi o Sacani falando, meu, você tá na internet é selva, eu concordo com ele, sabe? Você tem que trazer os conteúdos científicos, as fontes, críticos tal, mas a forma que você vai alcançar o seu público, como que você vai alcançar, se vai ser mais entretenimento, se não vai ser, se você naquele funil onde você vai desde opiniões de especialistas na internet até o entretenimento para você atrair pessoas para ir chegando no funil, né? Como acho que o Cauê Moura fala, é, não tem, acho que muito o que discutir. Ah, tu faz react, não faz react, ah, tem que fazer isso, ah, não tem que fazer aquilo. Cara, eu acho uma discussão tão desnecessária, sabe? Eu acho uma discussão tão desnecessária. Tem até canal que eu vejo que tem muito conteúdo comunista e nem se intitula de comunista, nem se auto-intitula comunista e tá fazendo uma contribuição animal, sabe? Então, essa coisa, sabe, de criticar eu sempre acho problemática. Então, se trata disso. E agora o Link, ele faz um comentário a respeito disso, é, e o Jones Manuel vai criticar, né? Vai falar isso. Link muito interessante. Só que o Link, ele faz uma coisa que, sinceramente, Link, é sociologia freestyle, sociologia tirado do abismo das almas, que não tem comprovação. Ele É importante, ele fala que o Link faz um socialismo freestyle, certo? E, e aí já fica um problema porque eu não acho que o Link faz um socialismo freestyle, porque primeiro o que ele está falando não se trata nem de socialismo, é de psicologia, né? É talvez na interseção entre o indivíduo e sociedade que eu falo aqui, né? Não tem como você fazer uma leitura das ações do Trump só de uma forma objetiva da realidade do mundo, né? Ah, o interesse está aqui, o interesse está ali e tal, sem levar em conta a realidade dele, como ele enxerga o mundo, né? E nos detalhes dá pra gente perceber, por exemplo, esses dias, né, ontem, antes de ontem, ele falou: nós inventamos tudo, nós não sei o que. Ele realmente se acha o imperador do mundo, realmente ele. Né, e ele é confrontado a todo momento que o mundo não é o parquinho dele, entendeu? E isso é perigoso para uma pessoa que é narcisista, na minha avaliação, né, que ele é narcisista, porque ela pode, na hora que ela chega no limite, tem poucas opções para ela. Ou ela explode para dentro ou ela explode para fora, né? Explodir para dentro, um suicídio, alguma coisa assim. Explodir para fora é reagir de uma forma bem violenta. E um homem como ele, que tem o poder que ele tem, é extremamente perigoso. E fazer essa análise é extremamente importante, né? Então, não é socialismo freestyle, não é nem socialismo, mas vamos continuar aqui. é dizer que parte do meu sucesso é porque eu performo masculinidade e por aí vai. Vamos ver o que é que o Link. Olha o que ele afirma. É, parte do sucesso que o Link falou que parte do sucesso do Jones Manuel parte é que ele performa a masculinidade, tá? Vamos ver. Falou. E presta atenção aqui, como é uma sociologia freestyle. Gente, desculpa o palavrão, viu? Mas instituto tirei do cu. Na moral. Comercial. Propaganda. É, vamos ouvir, vai ser o react do react. Né?
Vamos lá. Divertido, ou se é alguém que tem um look que tem a ver com elas pessoas, tá entendendo? Às vezes até mesmo o jeito que a pessoa se veste tem um poder de comunicação maior do que o discurso naquele momento para aquele público, tá entendendo? Quer ver um exemplo concreto? Tô entregando aqui, não tô sendo pago, por exemplo, eu vejo que o Jones Manuel tá indo em um monte de lugares aí, eu realmente acho que ele tem que ir, não sei se já até foi, no Redcast lá, no MesaCast dos Red Pill. Eu de verdade acho que o Jones Manuel tem que ir lá, por exemplo. Acho certo, não tô zoando, acho de verdade, por um motivo que talvez a galera de esquerda fique brava quando eu falo, mas, enfim, eu não tenho que ficar escondendo o que eu acho que é verdade. Que é o que muito do fascínio que a própria esquerda tem pelo Jones Manuel é por ele performar essa fantasia poderosa masculina. Ser um homem grande, ser um homem forte, que é muito assertivo na maneira como fala. E, assim, vamos ser francos, tá? O pessoal comunista gosta muito de falar que é pelo povo trabalhador, pela evolução, mas tem ali um tesão, tem muito de fantasia masculina de poder dentro do web comunismo, e isso é real, gente, tá? E não é um problema ter isso também, faz parte da vida. Mas tem pra cacete. O que eu entendi o que ele está falando é que não adianta a gente correr, isso é dentro de uma psicodinâmica, talvez da psicanálise, tá? Eu não sou psicanalista, eu sou médico, psicossomático aqui na Alemanha, tá? Mas só que é claro que a psicodinâmica você tem vários pontos da psicanálise, porque o Freud observou várias coisas que hoje a gente se comprova na neurociência, tá? Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, talvez eu deixe no final linkado aqui. Mas é isso, tá? Então, a sociedade, né, a gente é fruto também, né, de consequências, né, de vamos dizer assim, de reações, né, do nosso entorno, e faz formar a gente junto com o impulso que vem da gente, tá? Até aí, beleza. Então, na hora que você essas coisas de masculinidade, essas coisas de demonstração de força, essa idealização por quando eu falo homem, mulher, cada pessoa tem uma imagem mental, um sentimento para com esses termos, né? E se a gente levar para observar, cada um vai ter o seu, tal, é muito diferente isso, mas num contexto geral, né, você tem essa fantasia do homem másculo. E, falo mais, é interessante que a direita, tá, ela ataca, quando você vai ver que quando a direita ela ataca os homens da esquerda, é sempre para diminuir o homem na masculinidade que eles pensam que seja ideal, certo? E para a esquerda tá tudo bem, porque não é esse o problema. Porém, ter alguém como Jones Manuel dentro da esquerda, tá, que não tem esse estereótipo que a direita coloca na esquerda, ela tem um lugar de gozo na esquerda, de tipo, aqui tá o nosso cara. Além de ser foda para um caralho intelectualmente, ele ainda tem isso aqui para vocês, né? É nesse lugar, né? Não quer dizer que parte do sucesso dele é porque o Jones Manuel é gostoso, sei lá o quê. Não. Ele tem ainda um plus nesse debate, que é intelectual nesse lugar, né? Vamos continuar. E eu acho que, entre a galera Red Pill, a performance de Jones Manuel, para além do que ele fala, a performatividade dele tem capacidade de ressonância. Por exemplo, lá eu acho um lugar interessante pro cara ir. Real. Olha o que ele tá falando. Então, deixa eu ver se... Eu vou continuar, se ele falar depois, não tem problema. Existe uma coisa que eu já vi o Link falar, que eu vou usar até o termo agora do Jones Manuel, um iluminismo freestyle, sabe? Que parece que a gente vai alcançar essas pessoas através da razão, né? Se a gente sentar, explicar para elas direitinho, vai, né? Não vai. Quanto tá na mídia, quanto tem de informação aí, gente? A gente vê isso todo dia e cada vez a gente fica mais abismado que, tá tudo aí escrito. Tá o cara falando, tá o Tribunal de Haia falando que foi perseguição ao Lula, sabe? Tem tudo... Não, né? Então, não, o componente cognitivo... Cognitivo, não, porque
é errado falar, o componente racional aí, ele está comprometido, você não alcança aquela pessoa na parte racional, então só sobra a nossa parte emocional, ou seja, aquela pessoa está naquela rede, naquele grupo, por causa de um componente emocional, não racional, porque os argumentos para compor aquele grupo, os argumentos racionais, eles não fazem sentido, ou são frágeis, mas mesmo assim você tem coesão do grupo, só pode ser da parte emocional, certo? Pela cultura brasileira, né? Coisas que foi um processo longo para mim quando eu me casei, sabe? Da masculinidade tóxica que a gente tem, que a gente tem que se permitir isso e perceber aonde você é machista, onde você não é. Então, todos nós homens no Brasil, nós somos influenciados pela essa cultura. E em algum lugar em nós temos sim essa coisa do alfa, essa imagem, está lá e não adianta negar isso. É um mecanismo de defesa do ego que é a negação, entendeu? Ela está lá. E o que o Link está falando aqui opa, nós temos uma entrada aí para um lugar onde a gente geralmente não chega. E nós temos um cara fundamental aí, olha só, o Jones Manuel. Um cara perfeito. Por quê? Ele tem a parte intelectual, a parte racional. Enquanto a isso eu não preciso falar nada. E ele tem esse componente que a gente está discutindo emocional. Ele tem uma entrada aí. Certo? Felizmente para nós. Então, ele ir no Redcast e ter essa atitude talvez seja um lugar bom de ir. Mostrar para essa direita que dentro da esquerda tem essa masculinidade que eles buscam, mas só que ela não é tóxica, ela só é a masculinidade no que ela deveria ser mesmo. Enfim, não vou entrar nisso agora, tá? Vamos continuar. Real. Tá entendendo? Não tô falando que o Monark é mais ou menos estúpido que o cara do podcast. Não tô nem entrando nessa. Eu tô falando o seguinte, cada batalha é uma estratégia. Um debate com o Monark serve, no máximo, para você dar visibilidade pro seu cara. Pronto, veja, eu gravei um vídeo no canal Pode o Negro Ser Intelectual no Brasil. Eu comento sobre essa onda que surgiu depois da repercussão do debate com 20 conservadores de falar do meu corpo e colocar que eu performo masculinidade e por aí vai, e o link foi na onda também. Não sei se ele viu que estava feita e tal. Agora veja, novamente é uma afirmação grave de ser dita sem provas. Tipo assim, qual é o argumento para o link tirar disso? Porque repare, eu tô na internet há muitos anos, no YouTube, e eu nunca fui o maior de nada. Talvez eu não precise... eu vou voltar pra cá, gente, porque... será que eu deixo o argumento dele? Porque eu não queria ser injusto. Porque ele... Eu vou deixar mais um pouquinho, vamos ser justos, né? Nunca fui de maior sucesso. E tudo bem. Eu sempre lidei muito bem com isso. Inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes no meu canal. Eu, por exemplo, escolhi não entrar na aula de React. Eu nunca fiz um React do Monark, aqui, pra ter uma ideia. E assim, eu... nunca fiz um react do Primo Rico. Eu já usei o Primo Rico numa capa de um vídeo, mas nunca fiz react do Primo Rico, nunca fiz react do Monark, nunca fiz react dessa galera que o pessoal surfou muito na onda. Enfim, então veja, quando surge esse campo de comunicadores marxistas, era liderado pela Sabrina Fernandes. Sabrina Fernandes, inclusive, ela recebia, na época, muitos ataques dizendo que ela só fazia sucesso porque ela era bonita e parecia uma Barbie, né? E aí, como ela era uma mulher, direcionado para o corpo dela, né? Beleza. Sabrina era maior. Tinha outras pessoas que chegavam junto em termos de alcance, né? Uma Débora Baldin, que agora, se não me falha a memória, não é mais youtuber, né? Mas vinha Sabrina, Débora Baldin, apareceu a Rita Von Hunt. Eu nunca fui o maior. Nem número de inscritos no YouTube, nem engajamento, nem nada. Nada. Em redes sociais, absolutamente nada. Depois vem uma segunda leva, né? E aí... vem Laura Sabino, vem Chavoso da USP, vem uma galera, inclusive, que deixou de ser até youtuber já, o Samuel, irmão da Sabrina, o Roju e tal, a Carol Sardá, vem uma galera. Veja, todo mundo era maior do que eu. Todo mundo. Em números de inscritos, em números de alcance, visualização. Eu nunca fui o maior de nada. Nem visualização, nem inscritos, nem redes sociais. Houve um crescimento gigantesco de tudo que eu faço no último 1 ano. E aí tem um debate de por que cresceu.
Para mim isso está muito claro. Para mim isso está muito claro. Muito claro. Foi uma tática de comunicação a partir de uma análise política que eu fiz e foi acertada. Atenção. Vocês estão percebendo que ele está chamando a atenção só para a parte, até então, intelectual, né? Ele está montando o argumento todo para mostrar que, peraí, eu fiz isso, me dediquei aqui, estudo aqui, né? É uma defesa muito forte a isso, tá? E talvez eu vou adiantar já. Porque aí vem a parte, a visão, o lado do Jones Manuel, tá? O negro, a mulher no Brasil, tá? De uma forma geral, né? Outros grupos, mais esse grupo, né? Por argumento que eu vou falar, sim, o corpo, ele é muito descartável, por assim dizer, sabe? Ele é sexualizado, ele é levado para um lugar tóxico, né? E o Jones Manuel, com certeza, ele é jogado, ou tentam levar ele a todo momento para esse lugar, né? O Jones, eu tenho certeza, nessa discussão aí o vídeo do ele, um comunista contra 20 conservadores, né? Eu vi lá. Ele teve o cara lá que provocou ele, chamou ele pra lutar, né? O jiu-jitsu. Você merece, sei lá o que, apanhar, alguma coisa assim, ele falou. O Jones Manuel, tipo, ele ficou assim, depois ele falou, então vem, tal, não sei o quê. Eu imagino como é para ele se segurar, porque se o Jones Manuel tiver uma atitude qualquer uma, isso vai ser usado contra ele. Vai ser usado porque ele é um negro, forte, alto, e o corpo vai ser usado nesse lugar. Entendem o que eu tô falando? Então, o Jones Manuel defender a parte intelectual, ele com unhas e dentes, nos mostra como a sociedade é com pessoas como ele, né? Negros ou mulheres, nesse sentido, ou mulheres negras, né? Porque é um corpo, não é mais nada, né? A parte intelectual, né? Eu acabei de lembrar uma piadinha que eu ouvia, sabe, reuniões de Natal, né? Minha família, só branco. Aí eu lembro que um primo meu falou várias vezes, né? Eu não sou racista, mas só que eu acho que para trabalho braçal tudo negro é melhor e para trabalho intelectual tudo branco é melhor. Veja, ele não falou isso de uma forma... Ele realmente estava convencido, não racista, mas a natureza é assim, né? Isso mostra a impregnação dessa coisa do que o Jones Manuel está defendendo. Eu entendo isso. Porém, negar que é assim é um problema, né? Acho que você pode defender, você pode ter essa atitude, tal, mas negar que é assim é um problema porque você fica desbalanceado e acontecem problemas do tipo sociais agora maiores de que por que a gente não alcança essas pessoas? Por que as pessoas, mesmo vendo todas as verdades, a gente não alcança? A gente explica, tal, e não adianta, sabe? Talvez esse seja um motivo, a negação da esquerda dos afetos a todo momento, porque tem os problemas que eu já falei no caso do Jones Manuel, mas só que negar isso também é problemático, então a gente está com um dilema, né? A única solução que eu vejo é ter uma aceitação disso e usar isso de uma forma consciente. Por exemplo, igual o Link sugeriu, né? O Jones Manuel, sabendo de que ele tem isso, né? Sabendo de que ele tem isso, mas não usar isso de uma forma ativa como arma, mas ele tem isso. Ir lá no Redcast, colocar o que ele tem de melhor, que é a intelectualidade dele, certo? Mas usar também isso, essa parte emocional, essa natureza dele, estrutural, corpórea, ressonância masculina, sei lá como você quer dar um nome para isso, para tentar atingir essas pessoas para a gente ter uma ressonância positiva, né? É disso que se trata.
foi fruto de um acerto teórico meu. Mas, por exemplo, se você volta para 2022, 2023, o Gustavo Fato era infinitamente maior do que eu, o Ian Neves infinitamente maior do que eu, o Chavoso da USP infinitamente maior do que eu. A Laura Sabino, historicamente, tem problemas de manter constância no canal dela, né? Mas também chegou a ser maior em termos de média de visualização. O João Carvalho chegou um momento, mesmo com o número de inscritos menor, a média de visualização dele era maior que a minha. Então, eu queria entender, assim, porque, veja, passou anos, eu não estava nem no top 3 dos youtubers marxistas de maior audiência, né? Na internet. E aí, claro, eu sou militante, sou dirigente partidário, eu dou palestras pelo Brasil inteiro, eu vivi em sindicato, universidade, movimento social. Meu critério de análise de alcance de influência política não é restrito só à internet, mas fato concreto é que até 2024 eu nunca fui top 3 em nada comunicadores marxistas. A não ser, sei lá, lançar livros, mas aí porque poucos deles lançam, né? Então, assim, comunicadores marxistas, eu sou um dos que mais vende livros, e agora que a Sabrina não é mais youtuber, eu provavelmente sou dos comunicadores talvez o que mais venda. Mas enfim, é porque a maioria da galera não faz isso. Então, quando o Link tira isso, ele tira isso de sociologia freestyle. E aí, veja... Então, isso aí não é sociologia freestyle. Isso aí ele tirou o link de psicanálise, de psicodinâmica, de psicologia, né? Coisa que a sociologia ignora. Aí coisa que você, infelizmente, Jones Manuel, nisso aí no caso tá assim, não vou te criticar, sabe por quê? Primeiro, eu entendo muito bem o seu papel na internet, a responsabilidade que você tem, que nem o Mano Brown fala, né? O Brown fala, eu sou aquele louco que não pode errar, eu vejo você meio assim. Então eu entendo totalmente essa postura, essa defesa, por causa da postura da sociedade perante ao corpo negro. Então você tem que delimitar isso com certeza, né? Mas aí vai na parte do Ian, ok, tô de acordo. Acho que vir a público e falar, do que você tá falando, cara? Sabe? Cada um tem uma estratégia de marketing, acabou. Mas na parte do link, acho que você não precisa fazer essa delimitação no caso do corpo negro e usar todo esse discurso que seria contra um fascista, contra outra pessoa, contra pessoas do nosso campo. Porque o Link, ele não disse que... Ele falou assim, parte do sucesso, sim, é muito por causa da masculinidade, porque isso tem na esquerda. Ou seja, ele falou, o Jones é assim, você é assim, ponto, Jones. Então, a esquerda tem sim isso reprimido em algum lugar. Então, a esquerda gosta do Jones por causa disso. Tá? Você negar isso, você está negando também dados, ninguém está tirando da bunda. É assim que funciona grupos. Tem muito disso, do líder masculino, tal. Psicologia das massas. Tem várias, né? Além da neurociência atual. Tá? E depois ele disse que, legal, se ele tem isso, então ele tem que usar no Redcast. E aí você está falando de novo, tipo, não está levando isso em consideração. E aí é a sua negação própria do que você é, né? Nessa parte. Eu entendo sua defesa, tudo, mas talvez nesse lugar não seja um lugar legal. Como aquela crítica que eu fiz no vídeo sobre você. Eu acho que você tem lugares que não é bem, né? Porque eu não vi o Link, não foi assim. E olha que quando eu assisto os vídeos do Link, eu tenho uma raiva, entre aspas, positiva, porque a todo momento parece que eu falo, não, olha, agora ele vai falar uma merda muito grande, mas aí ele faz uma crítica muito boa, sabe? E eu não vejo maldade nesse lugar, ou ele está se deixando levar pelos argumentos supérfluos contra o corpo negro, etc. Né? O fato de eu ser um homem alto, negro, forte, pode ter influência na minha imagem, na aderência,
nos debates que eu faço, num circuito de afetos que faz com que as pessoas se identifiquem comigo, é óbvio, pode ter. Do mesmo jeito que o fato do Ian ser branco e paulista, pode ter, provavelmente tem impacto no sucesso dele. Do mesmo jeito do fato do Gustavo Gaiofa. Para não esquecer, ele vai citar isso. Ele fala, não, claro que tem influência, mas aí também é um ponto que eu chego aqui pro meu canal. Por que que as pessoas... É impressionante. Quando a gente vai falar de emoção, de relação, de influência psíquica, de transferência, né, dessas coisas, a gente sempre minimiza. No sentido de... O vídeo dele, toda essa parte do vídeo dele é tudo da parte, ele se defendendo, falando que se preparou intelectualmente, né, teoricamente, para chegar a isso. Ele analisou tudo, analisou. E aí ele fala, não, claro que tem influência da minha aparência, mas a análise... Estão prestando atenção? A análise, a teoria, a racionalidade sempre tem mais peso do que a parte emocional, essa parte. E isso é um erro que acontece na esquerda a todo momento. Acho que esse é um erro que, assim, nos detalhes é impressionante, sabe? O Pedro Ivo também, meu camarada no canal Ateu Informa, né? Os vídeos deles é iluminismo, vai falar, não, claro que tem influência, claro, mas não usa o iluminismo para aprofundar na emoção, sabe? Não dá para fazer isso, porque para você conhecer essa parte, enfim, eu não vou entrar nisso também. Mas é uma, sabe, não pode, não sei o que. Ninguém tá falando, ninguém falou, né? Tem gente que vai falar, e isso eu acho problemático, mas o Link não tá falando, Jones, você tá chamando a atenção por causa disso, só por causa disso, ou a maior parte, ou 50%, que seja, por causa do seu corpo e tal. Não. Todo mundo já sabe, Jones, pelo menos, acredito eu, no nosso campo aqui, né, vamos dizer assim, esquerda radical, já sabe da importância intelectual que você tem, teórica, já sabe da sua capacidade, já não precisa tal, sabe? Então, vamos chamar atenção para uma outra coisa que ninguém está chamando atenção. O que não pode acontecer é que se alguém do nosso campo vier chamar atenção para isso, como o Link fez, você fazer um vídeo desses meio que rebatendo o Link, dizendo que interessante, né? Por que será que ele está fazendo isso? Eu não sei. Jogando ele para um lugar também que eu falo, para que isso, sabe? Eu entendo que um cara na sua posição, ficar na defensiva é essencial para a sobrevivência, porque você tem muitos ataques, mas só que nesse caso, no caso do Link, eu não vi, né? E aí me chamou a atenção, eu quis fazer esse vídeo por uma coisa que eu chamo a atenção faz um tempo aqui no canal, dessa parte emocional da esquerda e tal. A esquerda fala muito de liberdade sexual, fala a parte de gênero, né? Pessoas não binárias, tal, respeitar, que tem que ser livre para ser aquilo que você é, tal, não sei o quê. Concordo plenamente, mas na hora que vai na discussão, tudo se esquece dessa parte de alguma maneira, né? Ela não é 100%. E enquanto a direita, ela usa as emoções muito bem, sem saber que está usando, mas elas acertam os gatilhos emocionais das pessoas, elas conseguem chegar nesse lugar, né, sem muita teoria. E aí para vocês verem como dá muito certo você mexer só na emoção sem muita teoria. Olha, né, para acabar o vídeo aqui, tô vendo teve as manifestações aí, né, dos bolsonaristas, aí tá todo mundo à esquerda, né, a mídia da esquerda. Aí esvaziou, nossa, tá muito vazio, né, não, o bolsonarismo já era, tal. Cara, puta que pariu, sabe? Sabe por que tá vazio? Porque o governo tá agindo contra, né, esse golpismo. Agindo contra, as pessoas ficam com medo, né, elas evitam aparecer nesse sentido. O que tá na rua são os mais radicais mesmo, que não entendem um pouquinho do que tá acontecendo, né, e vai na rua. Mas só que tem muitas pessoas que não estão na rua que continuam pensando igual, porque continuam
né, só não estão indo na rua por causa dessa situação de que o governo está confrontando, está enfrentando isso. Então você vai diminuir, você evita, né, você previne de que mais pessoas saiam se radicalizando, ou mostrem a radicalização, né? Mas só que as pessoas emocionalmente elas estão ligadas ainda, tanto é que você faz pesquisa, né? Quem vai votar no Bolsonaro, ou no bolsonarismo, ou no candidato do bolsonarismo, está sempre em torno de 30% a 35%, né? Não muda disso. Por quê? Porque elas estão presas emocionalmente. E, emocionalmente a gente não consegue alcançar de alguma maneira muito por causa de atitudes assim, de tipo evitar essa parte emocional que está aí. A masculinidade tóxica, ter essa imagem, o Jones Manuel ter essa imagem é legal? Não é legal. Não é legal, a gente tem que lutar, a gente tem que mudar, papapá. Mas se ela tá aí, isso é uma entrada, por que não usar? Né? Aí cai na discussão do vídeo, da razão do vídeo do Jones Manuel. Né? Estratégias. Né? Ninguém pode criticar pelas suas estratégias. Né? Se você não quer usar essa estratégia da masculinidade, ok. Mas você não pode negar que ela está aí, mesmo você não querendo usá-la. Ela vai estar aí. Isso é psicologia. Não tem como você evitar. Você não tem controle. Beleza? Então, eu espero que todo mundo entenda esse vídeo, tá? Eu queria dar minha contribuição, como eu falei, dos meus 5, 10 centavos. Eu espero que ninguém fique ofendido. Eu espero que ninguém me coloque numa caixinha, mas vai colocar, né? Não tem problema. Mas eu acho que falta isso, essa leitura aí na esquerda. Beleza? Então era isso que eu tinha pra falar e é isso. Sucesso pra todo mundo!